Bem-vindo à websérie Pixel Art do Zero. Aqui, além de te mostrar que essa arte já foi imortalizada, eu vou te provar que é uma das melhores formas de se começar. E eu vou te mostrar isso na prática, pois eu vou construir a arte inteira de um jogo junto com você. Se você vai seguir comigo depois disso, a escolha vai ser totalmente sua. Eu vou estar utilizando o Photoshop como minha ferramenta de trabalho, mas todas as técnicas que eu te passar aqui podem sim ser utilizadas em qualquer outra ferramenta que trabalhe com pixel art. Lembrando que eu vou construir a arte inteira desse jogo, eu não vou programá-lo em si. Então, antes de ir para a prática, vamos entender um pouco mais sobre essa arte. Na década de 70 e 80, os jogos no estilo pixel art dominaram o mercado de games. Claro que os hardwares da época só permitiam aos desenvolvedores criar jogos com esse tipo de gráfico. Mas a partir da década de 90, os jogos em 3D ganharam os holofotes. A novidade de poder jogar em 3 dimensões com gráficos meio quadriculados e toscos encantou a todos, e é evidente que os jogos evoluíram com o tempo, ficando cada vez mais detalhados e realistas. Levando isso em conta, poderemos até dizer que o pixel art poderia ter morrido, mas como bem sabemos, quando uma coisa é boa, não importa o quanto ela seja antiga, ela nunca vai ser ultrapassada, mas sim reciclada, renovada. E como muitas coisas que hoje em dia são consideradas clássicas, com o pixel art não é diferente. Para quem viveu com esse estilo no passado, surge um sentimento de nostalgia, a felicidade de ver essa arte aplicada em algo novo. Para quem conhece no presente, inicialmente sente a curiosidade e logo entende que algo simples pode cativar a muita gente. E não é à toa que existem inúmeros jogos independentes no mercado que ganharam muito destaque, como por exemplo Fez, um jogo de quebra-cabeça em plataforma, anunciado inicialmente pelo seu criador Phil Fish em 2009. Ele brinca com sprites 2D em um mundo com rotação 3D, mas a todo momento só jogamos em um dos lados. Apesar do jogo ser no estilo pixel art, ele foi construído praticamente em 3 dimensões, o que tornou a produção mais complicada, sem falar que o criador começou o jogo várias vezes. Ele melhorava a arte e acabava refazendo tudo do zero. Isso fez o jogo levar vários anos para ser concluído. Stardew Valley, um jogo no estilo RPG de fazendinha, lançado em 2016. Ele foi inspirado no jogo Harvest Moon do Super Nintendo, onde você, além de cuidar da sua horta, você cuida de animais, tem que socializar com as pessoas, criar relacionamentos, participar de festivais, coletar itens exclusivos de acordo com a estação do ano e muito mais. O jogo tem a sua simplicidade e ao mesmo tempo uma complexidade muito interessante. Knights of Pen Paper, um jogo também RPG, desenvolvido pela Behold Studio, empresa brasileira que inicialmente lançou seu jogo em 2012 para iOS e Android. Hoje em dia já está em diversas plataformas, e esse jogo tem uma proposta totalmente inovadora, pois ele é baseado em um RPG de mesa. Para quem não sabe, RPG de mesa é jogado literalmente em uma mesa com seus amigos, cada um com uma ficha de um personagem, sendo guiados por um mestre que conta a história em um mundo cheio de aventuras. Nós controlamos as ações dos jogadores da mesa, escolhendo o que fazer e derrotando diversos inimigos em vários cenários, mas tendo sempre em destaque a mesa do centro, com os jogadores e o mestre que está narrando a história. É um jogo realmente com uma ideia bem simples, mas com uma inovação que também é muito divertido. Oniken, um jogo de ação no estilo plataforma, desenvolvido também por uma empresa brasileira, Joy Masher, lançado em 2012, com um conceito bem mais retrô do pixel art, baseado nos jogos Ninja Gaiden, Vice e outros do Nintendinho. É um jogo que prende muito a atenção pela simplicidade e jogabilidade da época. Undertale, um RPG criado por Toby Fox com uma arte extremamente simples e história incrível, onde você pode escolher como trilhar a sua jornada, sendo bom ou mal, pois cada ação tem uma consequência futura no jogo. E aqui você pode escolher matar seus inimigos ou deixá-los viver, tentando mudar a opinião deles sobre um possível combate. E o mais interessante aqui é que o jogo sabe tudo o que você faz, não importa se você se arrepender de alguma atitude e tentar mudar, o jogo vai saber. Existem muitos outros jogos como Shovel Knight, Towerfall Ascension, Chrome Squad, Blazing Chrome, que eu poderia falar aqui por um bom tempo, mas eu só queria mostrar que há muito potencial aqui, e como vocês puderam ver, existem vários estilos diferentes de pixel art, e se você ainda tem alguma dúvida desse potencial, além de vários prêmios que muitos desses jogos ganharam, o jogo Celeste, no estilo plataforma, que foi desenvolvido por 2 canadenses, com arte feita pelo estúdio brasileiro Miniboss, foi indicado ao prêmio de melhor jogo do ano em 2018.
concorrendo com jogos AAA como Assassin's Creed Odyssey, God of War e Red Dead Redemption 2. E mesmo não tendo ganhado esse prêmio em questão, só o fato de estar concorrendo com gigantes das indústrias de jogos mostra que o pixel art ainda é muito amado. Então, a partir daqui, acredito que você já tenha motivação suficiente para embarcar nessa jornada do pixel art. Mas ainda posso te dar outras 3 boas motivações. Primeiro, fácil de aprender. Qualquer pessoa pode aprender rapidamente pixel art, contanto que use as técnicas certas para isso. E sim, eu vou te apresentar essas técnicas. Segundo, rápido de ser produzido. No pixel art você consegue criar personagens, itens, cenários de forma muito mais rápida do que em jogos com modelagem 3D ou a tradicional pintura digital. E terceiro, custo-benefício. Esse estilo é muito barato de ser produzido, além de existir diversos programas no mercado, como GIMP, Azeprite, Piskel, Photoshop, que é a ferramenta que eu utilizo, e muitos outros. E você não precisa ter uma super máquina potente, basta um PC simples, teclado e mouse, que você já consegue construir qualquer coisa em pixel art. E para aqueles que não têm um PC, você pode utilizar seu próprio celular com um programa muito bom chamado Pixel Studio. Existem sim algumas limitações nele, mas já é uma forma de começar a explorar esse belíssimo mundo do pixel art. E com bastante esforço, é possível criar sua arte completa aqui também. Agora eu vou te passar algumas dicas e técnicas que vão te ajudar bastante nessa jornada. Número 1. Tetris e esboços. Tetris é um jogo onde você alinha blocos de maneira correta, eliminando outros para ganhar pontos. No pixel art é parecido, você adiciona e elimina pixels para alinhá-los de forma correta. Veja como exemplo esse limão. Inicialmente fazemos um esboço riscando um formato oval de qualquer jeito mesmo. Depois, começamos a remover os blocos que não queremos e adicionamos blocos para dar a forma desejada. Basta então imaginar os pixels como os blocos de Tetris, só que aqui você tem total controle sobre eles. Número 2. Tamanho. Muitas pessoas têm dificuldade para entender em qual tamanho trabalhar. Quando trabalhamos com pixel art, devemos utilizar imagens bem pequenas. Alguns dos tamanhos mais utilizados são 8x8, 16x16, 32x32 e 64x64. Quanto maior a imagem, mais pixels ela terá, tornando a sua arte mais complexa. O limão, por exemplo, foi construído em um padrão de 32x32. Em Super Mario World do Super Nintendo, o Luigi também tem o tamanho original de 32x32. Então eu resolvi fazer ele em outros tamanhos, como 16x16, 8x8 e 64x64. Note que quanto menor o tamanho, menos pixels são utilizados. Logo, o maior tem mais pixels. Eu até utilizei mais sombra e coloquei mais detalhes no personagem. Número 3. Teoria das cores. Existe uma coisinha chamada círculo cromático. Lá podemos ver, por exemplo, cores complementares. Você escolhe uma cor no círculo e a cor oposta a ela vai ter um bom contraste com ela. Cores análogas. Você escolhe um conjunto de cores próximas no círculo que combinam bem entre si. Isso ajuda muito a fazer combinações de cores. Existem várias combinações que você pode estar testando. Não é nada complexo, você também não precisa ser um expert nisso. Mas esse círculo pode te ajudar muito quando você tiver alguma dificuldade para criar uma harmonia de cores para o seu personagem, por exemplo. No site color.adobe.com você pode dar uma olhada e brincar com as diversas combinações já prontas para você. Número 4. Luz e sombra. Muitos podem até achar bem difícil de aplicar, mas dependendo do estilo da sua arte pode ser bem simples, e uma dica legal para isso é usar variações da mesma cor em seu contraste. Uma mais escura, uma intermediária e uma mais clara. Assim podemos separar luz e sombra. Agora, como aplicar? Imagine que tem uma lâmpada em um dos lados do personagem. Esse lado é onde bate a luz. Logo, deverá ter a cor de maior contraste em suas bordas. E o lado oposto é onde a luz não alcança. Aqui é onde deverá ficar a sua sombra. Número 5. Linhas e curvas. Aqui costuma ser o lugar onde a maioria das pessoas que estão começando se enrolam, pois existe uma forma correta de se trabalhar com linhas e curvas. Você deve seguir um padrão numérico se quiser que tudo fique perfeito. Veja esses exemplos. Do lado esquerdo, em vermelho, temos o exemplo de uma linha com pixels desordenados, enquanto do lado direito, em verde, os pixels estão ordenados corretamente. Mas por que isso acontece? Os pixels em vermelho seguem o seguinte padrão numérico: 1, 2, 1,
3, 1, 3. Como você pode ver, numericamente ela está desordenada, o que leva a linha a também ficar dessa forma. Já a linha em verde segue o padrão de 1, 2, 3, 5, crescendo de forma ordenada, e mesmo que ela pule um número, ela mantém esse padrão numérico, o que deixa a linha mais limpa e organizada. Você também pode seguir o padrão numérico repetido, como 111, 222, 333, que ainda manterá a sua linha limpa e ordenada de forma correta. Agora tenha cuidado com o acúmulo de pixels desnecessários. Isso acontece quando colocamos pixels demais onde não há necessidade. Aqui, como nesse exemplo, podemos ver que existem vários pixels que podem ser retirados para manter a linha limpa. Em uma curva, podemos ver que também existe um padrão numérico, nem sempre crescente, mas de forma que mantém a curva limpa. Como podemos ver, a curva em vermelho possui pixels quebrados que a deixam totalmente desorganizada. Já a curva em verde mantém os pixels ordenados em escada, criando uma suavização na curva. Sabendo disso, agora podemos entender melhor quando uma linha ou curva está desordenada ou ordenada de forma correta. Número 6. Paletas de cores. Existem diversas paletas de cores que você pode estar utilizando em seu projeto. Paletas com 4, 7, 12, 50, 300 ou até mesmo paletas com milhares de cores, como é o caso do Super Nintendo, que possuía 32.769 cores em sua paleta. Porém, ele era limitado a usar apenas 256 cores por vez. Você pode usar alguma paleta pré-definida de algum console que você goste, ou você pode até mesmo criar a sua própria paleta, escolhendo cores que tenham uma harmonia entre si. E uma maneira de você fazer isso é usar o próprio círculo cromático. Podemos vir aqui no site color.adobe.com, escolhemos aqui um conjunto de cores complementares, então podemos aqui bater um print da tela, ou podemos pegar aqui o código de cada cor para colocar no programa, ou até mesmo podemos criar uma conta gratuita na Adobe e salvar esse conjunto de cores. Depois de salvar, ele vai aparecer em nossa biblioteca, onde podemos fazer o download dessa paleta, e podemos fazer isso com qualquer combinação, cores análogas, tríades, monocromáticas, o que você quiser e a quantidade de cores que te faça feliz. E uma coisa legal que também podemos fazer é que se clicarmos em um desses conjuntos, podemos ver que existem diversos formatos que podemos salvar, e um deles se chama ASE, um formato que é compatível com o Photoshop. Após baixado, basta clicar nele e esse conjunto de cores será adicionado aos swatches do Photoshop. Caso ele não esteja habilitado, basta vir aqui em Windows, Swatches, e ele vai aparecer aqui. Você pode adicionar vários conjuntos de cores se quiser. Depois, basta juntar todos em uma única pasta. Feito isso, você pode utilizar sua nova paleta de cores. Um site muito bom que você também pode estar vendo diversas paletas muito interessantes é o lostpack.com. Aqui você encontra uma variedade incrível de paletas, que você também pode fazer o download no formato ASE. Muitas pessoas que trabalham com pixel art adoram usar uma paleta específica, mas você não precisa se limitar. Isso não é uma regra. Se você quiser, pode se sentir livre para usar todas as cores que existirem no universo. Você realmente não é obrigado a usar uma paleta limitada. Tem muita gente na internet pagando de fiscal de pixel art dos outros. Ah, essa resolução tá muito alta, tem cores demais, não tá usando uma paleta, isso aí não é pixel art. Cara, se tu fez aquela arte pixel a pixel, então é pixel art sim. E que se foda quem disser o contrário, você não precisa seguir todos os padrões, a não ser que realmente seja uma escolha sua. Número 7. Referências. A referência é uma das melhores companheiras que você pode ter, pois uma boa referência pode te ajudar a criar algo totalmente novo. E um local onde você pode encontrar milhares delas é no site Sprites Resource. Aqui você encontra diversos sprites de várias plataformas para se inspirar. E por fim, número 8. Comece com algo simples, não queira pular fases e fazer algo mais complexo logo de cara, ou você pode acabar se frustrando. Tenha em mente que você vai evoluir gradativamente com a prática. Agora que já sabemos todas essas dicas e técnicas, podemos colocar isso em prática, mas antes eu vou estar configurando o Photoshop para trabalhar com pixel art. Depois vamos utilizar tudo o que aprendemos aqui. Ao abrir o Photoshop, vamos criar uma área de trabalho de 250 por 250 pixels. Depois disso, é só clicar aqui em criar.
Feito isso, ele abre aqui a nossa área de trabalho com um background em branco. Então podemos aqui desbloquear esse quadro clicando nesse cadeado aqui, ó. Depois podemos alterar a cor desse quadro. Eu gosto de apertar o atalho Ctrl U. Então mexo aqui na luminosidade e diminuo aqui até ficar um pouco cinza. Depois é só dar o OK. Uma coisa que você vai trabalhar muito no Photoshop são com pastas e layers. Esse fundo em cinza aqui, por exemplo, está dentro de uma layer que você pode ativar e desativar nesse olhinho aqui, ó. Quando você clica, ela fica invisível. O que sobra aqui é um fundo com quadradinhos que representam que está realmente vazio, não tem nada aí, é um fundo com transparência. Então é só clicar aqui para aparecer novamente. Para criar layers, é só vir aqui, ó, nesse quadradinho aqui, você cria novas layers. E nesse aqui do lado, você cria uma pasta. Aqui na pasta, você pode colocar layers dentro dela. Você pode renomear aqui, por exemplo, colocar o nome personagem. E você pode aqui arrastar essas layers, né? Você segura o Ctrl aqui, por exemplo, e seleciona quantas layers você quiser. E arrasta para dentro dessa pasta. E aqui podemos minimizar para fechar aqui a nossa pasta. E isso é só por uma questão de organização. Você pode, por exemplo, aqui criar uma pasta para colocar o nosso background. Coloca aqui fundo e arrasta aqui essa layer para dentro dessa pasta. Uma coisa também legal de se fazer é mudar a cor dos quadrantes de uma pasta ou de uma layer. Você pode clicar aqui com o botão direito do mouse e escolher uma cor. Isso pode ajudar muito na organização dos seus sprites. Uma coisa que você tem que entender ao trabalhar com layers é que quando uma layer está em cima da outra aqui, ela vai sobrepor a outra dentro da sua área de trabalho. Por exemplo, se eu selecionar aqui a minha layer número 1 e riscar aqui uma linha em azul e depois clicar na minha layer número 2 e riscar aqui uma linha em amarelo, essa linha em amarelo vai ficar por cima da linha azul. Simplesmente pelo fato de que minha layer 2 está acima da layer 1. Mas se eu pegar aqui e arrastar a layer 1 para cima da layer 2, logo a minha linha em azul vai ficar por cima da linha em amarelo. E levando em conta que elas estão em layers separadas, eu posso mover livremente cada uma individualmente. Eu gosto de trabalhar com uma área de trabalho bem grande, é por isso que eu coloquei 250 por 250 pixels. Mas caso você queira diminuir ou aumentar a sua área de trabalho de uma maneira rápida, é só você vir aqui em Image, Canvas Size e você altera aqui o tamanho da sua área de trabalho. Depois é só apertar OK e ele vai se redimensionar. Nessa minha outra área de trabalho aqui, eu tenho uma pasta para cada coisa aqui dentro. Tipo, uma pasta só para os textos, uma pasta aqui só para o personagem, no caso aqui o Pikachu, uma pasta aqui só para os quadros. Eu tenho um quadro aqui de 32 por 32 e outro aqui de 64 por 64. E por último eu tenho aqui o fundo de 250 por 250 pixels num tom cinza. Agora vamos ver algumas ferramentas. A primeira é a Move Tool. Ela serve simplesmente para mover os elementos da minha área de trabalho. Eu só preciso selecionar aqui uma das coisas que eu quero mover e simplesmente puxá-las. Agora, uma opção interessante aqui é essa daqui, ó, Auto Select. Se ela estiver desmarcada, eu tenho que necessariamente selecionar aqui o que eu realmente quero puxar. Por exemplo, se eu quiser puxar o Pikachu, eu tenho que selecionar ele aqui, tá? Se eu tivesse aqui mais personagens, eu teria que selecionar exatamente a layer que eu quero para poder puxá-lo. Pois com a layer selecionada, independente de onde o cursor do mouse esteja, ela pode estar ali em cima, ó, e se eu puxar, ele vai puxar exatamente o Pikachu, que é a layer que eu estou selecionando. Agora, se eu marcar a opção Auto Select, ela vai dar prioridade aonde o cursor do meu mouse está. Por exemplo, eu posso estar selecionando aqui o Pikachu, mas se eu colocar o cursor do mouse em cima do quadro de 64 por 64, ele vai puxar exatamente esse quadro, mudando aqui automaticamente a seleção do que eu queria pegar. A mesma coisa acontece se eu botar aqui o cursor do mouse em cima do Pikachu, mesmo aqui a seleção estando no quadrante de 64 por 64, ele vai puxar o Pikachu. O atalho da ferramenta Move Tool é a letra V, mas se você colocar o cursor do mouse em cima da ferramenta e deixar lá, ela vai te mostrar exatamente o atalho daquela ferramenta. Temos aqui também a ferramenta Marcador Retangular. Ela serve para você criar seleções dentro da sua área de trabalho, seleções das quais você pode pintar dentro dessa área, ou você pode usar ela para recortar alguma coisa. Eu posso aqui, por exemplo, criar uma layer nova e fazer uma seleção aqui. Essa seleção eu posso usar o balde de tinta e pintar aqui com a cor que eu quiser. Outra coisa que eu posso fazer também é recortar alguma coisa aqui na minha área de trabalho. Por exemplo, aqui o meu personagem. Eu posso aqui selecionar aqui a cabeça do Pikachu e apertar um Ctrl X. Depois aperto Ctrl V e vai estar aqui, ó, a cabeça separada do corpo. Em vez de recortar, eu também posso fazer apenas uma cópia. Eu dou um Ctrl C
Ctrl V e tá aqui ela de forma bem simples, né? Caso eu não queira mexer nesse personagem, eu posso dar aqui também, ó, um Ctrl J. O atalho Ctrl J serve para fazer uma cópia da layer selecionada. Aí essa cópia fica exatamente em cima da outra, ó. Aí eu posso mexer nessa cópia nova. Por padrão, a ferramenta para desenho aqui é a Brush Tool, mas como podemos ver, essa não é a ferramenta ideal para trabalhar com pixel art, ela fica meio que esfumaçada. Então, você vem aqui, aperta com o botão direito do mouse e muda de Brush para Pencil Tool. Essa sim é a ferramenta ideal para trabalhar com pixel art. Para apagar, nós usamos aqui a nossa ferramenta borracha, mas por padrão, ela também vem como brush aqui em cima, ó. Devemos mudar para Pencil e agora sim nós estaremos utilizando a ferramenta de forma correta. Os atalhos para essas ferramentas são B para o pincel e E para a borracha. E para aumentar e diminuir o tamanho do seu lápis e de sua borracha, primeiramente você tem que selecionar um dos dois e depois você pode apertar o F5. Isso vai fazer com que ele abra o Brush Settings, onde você pode mexer aqui no Size e escolher o tamanho do seu lápis ou da sua borracha. Mas uma forma de você fazer isso mais rápido é usando os atalhos do teclado aqui, que são os colchetes. Um diminui e o outro aumenta. Outra ferramenta que talvez você use bastante é o conta-gotas. Basta você clicar na cor que você quer copiar e ela vai aparecer aqui em cima e também vai aparecer aqui embaixo. O atalho para o conta-gotas é a letra I, mas eu uso o conta-gotas da seguinte maneira. Eu aperto B para usar o meu lápis e então eu seguro o Alt, assim ele ativa o conta-gotas. Dessa forma eu posso pegar a cor que eu quero e quando eu solto o Alt ele volta para o lápis, assim eu já posso continuar a minha arte. Sobre o nosso amigo Swatches, onde ficam as nossas paletas, eu gosto de tirar ele daqui e colocar aqui nessa aba. Então eu só preciso segurar aqui com o meu mouse e trazer ele para cá e soltar. Prontinho, ele já fica aqui nesse canto. É uma forma da gente usar as nossas paletas. Mas aqui no Photoshop você pode mexer com as cores de várias formas. Seja usando aqui alguma paleta que você tenha baixado, ou aqui em Color, escolhendo alguma cor aqui desse conjunto, ou aqui nessa tabela de cores, que você também pode escolher um conjunto de cores. Aqui você pode limitar algumas cores, mas ainda assim tem um conjunto de cores absurdamente grande. Enfim, existem várias maneiras de você mexer com cores aqui dentro do Photoshop. Para retornar uma ação, basta você apertar Ctrl Z e aí ele vai ficar desfazendo as ações que você não queria ter feito. E caso você tenha voltado demais, basta apertar Ctrl Shift Z, então ele vai avançar as ações. Isso é muito útil para quando você quiser voltar uma ação caso você tenha feito um traço errado ou você tenha riscado na layer que não deveria. Tipo, temos duas layers aqui, uma com Pikachu e uma com Charmander. Eu queria aqui mexer na layer do Charmander, mas acabo deixando marcado aqui a layer do Pikachu e continuo aqui trabalhando. Chega um momento que você não vai conseguir mais dar Ctrl Z, existe um limite. Você pode até aumentar esse limite, mas dependendo do seu PC, ele vai usar mais memória. Quanto maior o limite você colocar, mais memória do seu PC ele vai usar. Então, para que isso não aconteça, uma maneira de você evitar é bloqueando aquela layer que você não quer mexer naquele momento. Você clica aqui na layer do Pikachu, por exemplo, e vem aqui nesse cadeado, ó, aperta nele e pronto, a layer fica bloqueada e você não pode mais riscar naquela layer até ela ser desbloqueada. E se você quer saber como aumentar a quantidade de vezes que você pode dar Ctrl Z, basta apertar aqui Ctrl K para abrir as nossas preferências. Então você vai vir aqui em Performance e vai vir aqui em History States. Por padrão, se eu não me engano, eu acho que o número máximo que tem aqui é 50, já é uma quantidade muito boa de vezes que você pode retornar. Mas se você quiser, você pode aumentar para 100, por exemplo. Agora vamos falar sobre grades e régua. Existem duas grades aqui muito importantes no Photoshop. A primeira é a Pixel Grid. Para vê-la, vamos vir aqui na lupa, o atalho dela é o Z. Depois de selecionada, basta clicar algumas vezes e a gente vai dar um super zoom no nosso desenho, permitindo a gente ver essa pequena grid. Mas outra forma de usar a lupa é também vindo aqui em Preferências, no atalho Ctrl K. Vamos vir em Ferramentas e vamos marcar essa caixa aqui, ó, Zoom with Scroll, dá OK. E aí a gente consegue aproximar e afastar com o scroll do mouse. Mas voltando aqui a nossa pequena grid, ela serve para a gente ver pixel a pixel, cada pixel que a gente estiver marcando no nosso desenho. E uma maneira de você enxergar o seu desenho sem essa tal grid é apertando o atalho Ctrl H. Assim ele desliga a grid e você pode ver os detalhes do seu desenho. Para ativá-la novamente, basta apertar Ctrl H. E uma maneira rápida de você voltar à visualização inteira do seu projeto é simplesmente apertando Ctrl 0, assim ele reabilita toda a nossa área
área de trabalho. Temos aqui também a grid do atalho Ctrl aspas. A minha está com quadrantes de 75 por 76, mais ou menos. Eu gosto de trabalhar com quadrantes de 16 por 16, então vamos alterar o tamanho desses quadrantes. Para isso, vamos novamente às nossas preferências. Aperta aqui Ctrl K, vamos vir aqui em guides e grades, vamos alterar de centímetro para pixel, colocar aqui 16 e subdivisões deixar em apenas 1. Podemos ver que aqui a alteração é feita automaticamente. Outra coisa que eu também gosto de fazer é alterar a cor dessa grid para poder enxergá-la melhor. Então eu venho aqui, coloco uma cor aqui mais puxada para o azul, bem claro. E pronto, aqui ó, a gente consegue enxergar bem melhor essa grid. No caso aí, você pode colocar a cor que quiser. Dá o OK e pronto. É uma ótima grid para ajudar na montagem dos cenários, por exemplo. Para desativá-la, é só apertar novamente Ctrl aspas. E temos também a nossa régua, que ativamos no atalho Ctrl R. Ela vai aparecer aqui no canto superior e no canto esquerdo. Depois de ativada, basta vir com o cursor do mouse e puxar aqui ó, uma linha, que pode ser puxada tanto de cima quanto aqui do lado. Serve para você medir o seu personagem ou para te ajudar no posicionamento de um personagem na hora de animá-lo e muito mais. Para retirar as linhas, é só você vir novamente aqui com o cursor do mouse em cima da linha e puxar aqui ó, para dentro da régua, assim ela vai desaparecer. Para desativar a régua, basta apertar novamente o Ctrl R. Outra coisa legal de entender aqui é sobre redimensionamento. Se eu quiser aumentar, por exemplo, o tamanho aqui do nosso Pikachu, eu vou aqui selecionar a leia do Pikachu, apertar o atalho Ctrl T, assim vai aparecer uma seleção sobre ele, e eu posso esticar aqui ó, pelos cantos, aumentando o seu tamanho. Então é só apertar Enter. Porém, ele vai borrar. Para que isso não aconteça, vamos retornar aqui no Ctrl Z, apertar Ctrl T novamente e vamos vir aqui em Interpolation. Vamos alterar de Bicubic para Nearest Neighbor. Agora sim, podemos aumentar o Pikachu e apertar Enter. Dessa forma, ele não vai borrar, ele vai tentar ajustar os pixels da melhor forma possível. Muito bem, programa configurado. Eu sei que são muitos atalhos, muitas ferramentas, mas você vai pegar isso com o tempo e com a prática, que é exatamente o que vamos fazer agora. Vamos para a prática.